Olá, amigos! Agora, dando sequência ao nosso estudo da Bíblia em blocos temáticos, hoje vamos falar sobre o bloco 11. Esse bloco 11 vamos focar principalmente falando sobre a transfiguração de Cristo, de Jesus, e o anúncio de sua paixão. Mas antes de iniciar, eu queria complementar o que nós terminamos, concluímos, começamos a falar, na verdade, no bloco passado, acerca da pedra fundamental, da pedra do cristianismo, E aí nós concluímos nós falamos de Mateus 16, mas não chegamos a ver as passagens de Mateus 18, 15 a 20. E com essa passagem eu concluo o raciocínio que a gente começou no vídeo passado, que é muito polêmico, pedindo respeito mais uma vez sobre o tema, que a gente possa caminhar no essencial da fé sem divisões por conta disso, tá bom? Cada um conforme a sua forma de crer e vivendo o essencial da fé bíblica sem julgamentos, sem discussões desnecessárias, tá bom? Complementando o vídeo passado, vamos para Mateus capítulo 18, 15 a 20. O vídeo de hoje em si nós vamos focar em Mateus 17, que é sobre a transfiguração, tá bom? Mateus 18, 15 a 20 fala assim: Se teu irmão pecar contra ti, vai e em particular com ele conversem sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhaste o teu irmão. Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, qualquer acusação seja confirmada. Contudo, se ele se recusar a considerá-lo, dizei-o à igreja. Então, se ele se negar também a ouvir a igreja, trata-o como um pagão ou publicano. Com toda a certeza, eu quero que você foque aqui nessa parte, com toda a certeza, Jesus falando para os discípulos, todos que estavam acompanhando naquele momento, que faziam parte do grupo que acompanhava, e não somente a Pedro, nesse contexto, certo? Com toda a certeza vos asseguro, a vocês que eu estou falando, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Esse verso principal que eu quero falar com vocês. E verso 19, uma vez mais vos asseguro que se 2 ou 3 de vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Por quando onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Se tiver 2 ou mais reunidos em nome de Cristo, Jesus estará no nosso meio, E o verso 18 fala da ideia da chave, que faltou a gente comentar sobre em Mateus 16, que Pedro, ele recebeu aquela chave de Cristo realmente para ligar e desligar. O que for ligado na terra será ligado no céu, o que for desligado na terra será desligado no céu. Fala isso, e aqui a gente vê que essa chave também é dada aos demais apóstolos, aos demais seguidores de Cristo, e se estende até nós hoje, porém, dentro do cristianismo sério e fundamentado. E é isso que a gente vai falar um pouco. Jesus, como a gente viu no vídeo passado, ele é a verdadeira pedra, a principal pedra que o cristianismo ele é fundado. Porém, Pedro, ele é uma representação didática disso, do que é visível para nós. Ele é uma pedra secundária, uma pedra pequena. Jesus é a rocha, a verdade. E Pedro é aquela pedra pequena, secundária, que recebeu essa autoridade, essa representação, até por ser um principal líder naquele momento dos discípulos, e ser o mais velho, como a gente vai ver daqui a pouco. E a Igreja Católica tem esse entendimento didático e bonito, no sentido de que havia um líder ali que foi, didaticamente, o Petrus, que recebeu a ideia da pedra, que era Jesus, essa autoridade de seguir como a pedra visível, enquanto Jesus, que é a principal pedra, era a pedra invisível. Os demais discípulos, os apóstolos, seguiriam também junto e virariam os chamados bispos. Pedro seria Papa, bispo de Roma, e os apóstolos dariam origem aos bispos, que hoje atuam na Igreja Católica. É a forma de organização da Igreja, como uma linha sucessória da Igreja Católica, tá certo? É uma forma de se organizar que eu respeito bastante, é uma tradição muito grande, claro, que a gente cuide dos excessos tomados em frente a isso, quando se os atos de autoridade de forma errada, porque a autoridade na Bíblia e na própria Igreja, de maneira correta, é servir, é serviço, e não autoritarismo, tá certo? E não queda de valores morais, como infelizmente durante a história isso acontece, porque o ser humano ele é assim, Mas é uma forma de organização. E sobre a infalibilidade do Papa, que não é qualquer coisa que o Papa falar, e falou uma coisa numa entrevista,
está correto e pronto. Não é isso. É apenas quando ele se pronuncia ex cátedra, de forma oficial. Muitas vezes ele em concílio com toda a igreja, né? Concílio ecumênico, uma coisa mais séria. Então, com um dogma de fé, algo do tipo. Não é qualquer coisa que o Papa vai falar por aí que é considerado como uma verdade suprema dentro da igreja. Então, se ele fala num sínodo ou fala numa entrevista, isso não é infalível segundo a Igreja Católica, tá certo? Falando no entendimento da Igreja Católica. Apenas quando ele se pronuncia de maneira oficial, ex cátedra, junto em geral até com o concílio de bispos e demais líderes da igreja. Essa é a visão católica, e eu peço respeito em cima disso. Existem visões de teólogos protestantes que entendem, a partir de Mateus 18, aqui que a gente leu, que essa autoridade, essas chaves dos céus dadas a Pedro, também foi estendida aos discípulos. E o contexto aqui é o que, se você levar a palavra e aceitarem, você está ligando aquela pessoa, aquilo aos céus. E se você levar a palavra e eles não aceitar, a pessoa não aceitar, está desligando da terra. Se você tentar resolver um problema, como é o contexto que a gente vê aqui, e a pessoa não escutar você, você leva testemunhos e não escutar você, a pessoa não se recusar a se reconhecer o problema, ou você leva isso para a igreja, a pessoa se recusa, você afasta da igreja, você desliga da igreja. É a disciplina chamada, tá certo? Há uma autoridade dada aos cristãos em geral. Claro, com a organização de um líder, a gente vê que Pedro exerce uma liderança, claramente. Mas que isso não seja motivo de divisão entre a gente. Eu não estou diminuindo a visão da Igreja Católica, nem exaltando nem outra visão teológica, tá certo? Mas essas formas de ver. Uma visão de um líder maior, foi assim organizada a Igreja Católica, que é uma pedra visível, que representa a pedra invisível e maior e principal, que era Cristo, e os discípulos, os apóstolos se tornaram bispos, e a igreja, teólogos protestantes, que entendem que isso é dado como algo missiológico, de missão, e representa os cristãos como um todo, certo? Mas vamos seguir unidos na fé bíblica, essencial, e quem tiver dúvidas sobre esse ponto, fale comigo no privado, que eu estou à disposição para a gente discutir, mas sempre respeito, meus queridos, tá bom? Sobre outros pontos, eu estou sempre à disposição. Voltando agora para o tema de hoje mesmo, do nosso vídeo, que é sobre a transfiguração de Cristo e anúncio da sua paixão, eu retorno a Mateus 16, 27 e 28, para nós podermos ir a Mateus 17. Assim finaliza o capítulo 16. Mas o Filho do Homem, versos 26 e 27 de Mateus 16. Mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com suas obras. Eles anunciando o seu retorno, né? E verso 28. Com toda certeza vos afirmo que alguns dos que aqui se encontram não experimentarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em sua glória. E muitos questionam. Então Jesus errou aqui. Porque muitos que estavam ali, ou escutando ele falar, Pedro, os discípulos, que estavam escutando ali, estariam vivos para poder ver a glória de Cristo em seu reino, ele glorificado? Aí muitos falam, isso que é um erro da Bíblia, uma passagem polêmica, mas é porque a Bíblia a gente não interpreta só um verso solto. É por isso que a gente vai para Mateus 17, e a transfiguração explica isso. Leiam Mateus 17, e vocês vão ver que na sequência desse verso, que muitos utilizam para tentar contradizer a Bíblia, fala exatamente sobre isso. A transfiguração é uma antecipação do sinal da ressurreição. É o momento em que João, Pedro e Tiago, que foram convidados a presenciar aquele momento, vem Jesus glorificado, como ele virá em seu reino. Então, dão testemunho do que aconteceu. E é o momento em que Moisés e Elias aparecem a Cristo. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. Essa união entre Moisés, Elias e Jesus é a união entre o Primeiro e o Segundo Testamento, entre o Antigo e o Novo Testamento, tudo se cumprindo. Moisés representando, porque muitos teólogos entendem que ele tenha morrido, ressuscitado e sido assunto aos céus. Se a gente comparar o livro de Judas e o próprio Primeiro Testamento, a gente consegue ter esse embasamento teológico, nem todos concordam, eu entendo que sim, que ele tenha morrido, ressuscitado e assunto aos céus, e descido de corpo e alma na transfiguração aqui com Jesus, e corpo e espírito nesse sentido, né? Não vou discutir agora sobre a ideia de que é alma, o que não é, tá bom? Elias representa aqueles que não experimentaram a morte, foram arrebatados, assim como Enoque, sem experimentar a morte, e desceu também em corpo e espírito, um ser completo, aqui para Jesus. Então, nessa experiência, foram homens que experimentaram a dor, experimentaram a perseguição, o sofrimento. E aqui Jesus já se preparava para a cruz, para a paixão, para o sofrimento que ele teria, o cumprimento de sua missão para nos salvar. Então, eles vieram para dar ali
dar força a Jesus, conformidade, confirmar a missão de Cristo e ali Jesus cumprir também o que ele disse, que é se manifestar em glória e dar o sinal da sua ressurreição, com que ele iria realmente ressuscitar. E a gente vai ver isso, se pegarmos os versos 1 a 3 de Mateus 17, a gente vê exatamente Jesus reunindo ali Pedro, Tiago e João, e acontecendo a transfiguração, Pedro tenta até quer construir uma tenda para que eles passassem a noite, né? Mas Jesus logo desaparece e Jesus fala, né? Não tenham medo, não se assustem com isso, é a palavra que mais se repete na Bíblia, não tenham medo, né? E Jesus, após Elias e Moisés desaparecerem, no verso 13, a gente vê mais uma vez confirmando que João Batista foi o Elias prometido para anunciar a vinda de Jesus, pelo mesmo espírito, mesma missão de Elias, não que fosse nada a ver com reencarnação, nada a ver com espiritismo. Mas Jesus fala que o Elias prometido tinha sido João Batista, que tinha sido rejeitado e morto, né? Mais uma vez confirmando isso no verso 13. Dos versos 14 e 20, vocês vão ver um pai que chega pedindo para que Jesus cure um filho que está psicótico, lunático, o termo utilizado, né? E que os discípulos tentaram libertar aquele jovem, curar aquele jovem, e não conseguiram. E Jesus explica, né, sobre a questão da fé, dos versos, esse relato é dos versos 14 a 20, vocês podem ler, e dos versos 20 e 21, Jesus fala assim para eles: E ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, vocês não conseguiram curar e salvar, ou libertar aquele jovem, né? Pois com toda certeza vos afirmo que, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, uma das menores sementes conhecidas na época, né? Direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Então Jesus confronta a pequena fé que nós temos, né? E dos próprios discípulos que o seguiam, né? E a pequena fé que nós tivemos, falarmos com confiança, tudo pode acontecer. E verso 21, contudo, essa espécie de possessão, de demônio que estava sobre aquele jovem, só se expele por meio da oração e do jejum. Então a importância da oração e o jejum sendo confirmado como algo importante na vida de oração, até fortalecendo nossa vida espiritual. Tá bom? E para finalizar, pessoal, dos versos 24 a 22, 24 a 27, a gente vai ver Jesus e Pedro pagando imposto. Então, de todos os discípulos ali, Pedro e Jesus pagaram imposto, né? Jesus pede para Pedro pegar um peixe, na boca do peixe tinha uma moeda. E por que Pedro pagou e por que Jesus pagou? No entendimento judaico-hebraico naquela época, apenas acima de 20 anos pagavam impostos. Então, provavelmente, todos os outros discípulos eram muito jovens, menos de 20 anos, e apenas Pedro tinha mais de 20 anos de Jesus. Por isso também a liderança de Pedro, a sua postura, por isso ele foi chamado didaticamente a esse sentido da liderança também, né? Então, Pedro e Jesus pagam imposto naquele momento. Finalizando esse vídeo, pessoal, peço mais uma vez respeito quanto a esse tema, tá bom? Um tema muito profundo, uma teologia muito bonita, tanto no entendimento católico como no entendimento missiológico de teólogos protestantes. Dá para a gente harmonizar isso sem criar divisões, cada um vivendo da forma que você entende que está mais coerente com a palavra, tá certo? Respeitem os católicos que entendem dessa forma, respeitem teólogos protestantes que entendem de uma forma diferente, mas devemos nos unir frente à pedra principal, que é Cristo, certo? Isso não deve ser motivo de divisão. Mas respeitando cada um, no essencial da fé, nós temos que ter essa caridade, essa unidade e a caridade em tudo, certo? E respeito naquilo que há divergências, certo? E peço que vocês façam aquelas duas perguntas que eu sempre recomendo. O que eu aprendi de essencial, tanto no bloco 10 como no bloco 11 agora, sobre o reino de Deus, sobre as verdades do reino de Deus, e também, tão importante quanto, o que isso transforma minha vida e como eu vou pôr em prática na minha vida isso, quais as decisões vou tomar em cima disso, tá bom? Por favor, vejam as descrições embaixo dos vídeos, porque lá eu boto observações, faço colocações e deixo claro que eu não quero gerar divisões nem críticas a um tipo de entendimento ou outro, estou apenas expondo eles e mostrando a palavra de Deus, tá bom? Permanecemos firmes em união, na fé, em oração, na palavra do Senhor. Porque o nosso núcleo de fé é essencial de um Deus trindade, uno e trino, de uma criação, da queda, de um Jesus que veio nos salvar, dar a vida por nós, de um processo de santificação que nós estamos vivendo, de uma volta de Jesus para nos levar para os céus e para a Nova Jerusalém. Isso é o nosso núcleo de fé. Todo o resto a gente pode ter um debate saudável, sem necessidade de brigas. Deus abençoe vocês, pessoal. Até mais. Até o próximo vídeo.